Sejam bem-vindos ao novo episódio do podcast E aí, um podcast da agência Saliva que vai falar sobre criação, tecnologia e negócios. Eu sou o Jota, um dos cofundadores do grupo Eleven Co, e ao meu lado está Cal Nunes, diretor de criação da Saliva. Bom, a gente não vai fazer jabá comercial aqui, mas pedir para compartilhar e curtir, que está sendo um projeto muito legal, trazendo pessoas muito boas, falando sobre assuntos muito interessantes. Então, ajude a gente. Eu imaginei que eu ia ter que fazer isso, pedir para curtir e compartilhar. Eu também não, arrasta para cima e tudo mais. Pra cima. E hoje a gente está com um convidado muito especial, uma pessoa muito querida, mais do que um profissional, um amigo. E é o Rafa Dias, da 99, diretor de marketing da 99, certo? Isso. Rafa, queria que você começasse aí se apresentando, falar sobre você, no pessoal, profissional, você que fez administração e está em marketing, conta um pouco sobre sua experiência. Pessoal, obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês nesse podcast, enfim, agência incrível, puta visual legal, e desculpa já o palavrão. Imagina, aqui é o lugar de falar palavrão. Boa, então um prazer estar aqui falando um pouquinho de mim. Bom, eu sou o Rafael, tenho 34 anos, na PF, eu sou amigo do Ian, amigo do Pet, que é irmão do Ian, e moro aqui na região também, pertinho. Perdizers, estamos ali no time Perdizers, o Ian virou meu vizinho. Exato. Agora. Enfim, gosto muito de música, Ian sabe, enfim, gosto de viajar, gosto de comida boa, enfim, todas essas coisas, pai de pet, profissão noivo. Já tem data? Ainda não tem data, estamos aí... Porra, é profissão mesmo, então. Não, é profissão, cara, tem bastante tempo. Tem mais tempo noivo que na 99? Tá quase. Mas acho que, enfim, falando um pouco da PJ... Então, sim, eu sou administrador de formação. Comecei minha carreira... na verdade, minha primeira experiência profissional, tirando júnior, essas coisas, eu trabalhei na ONU, em Copenhague. Trabalhei na ONU em Copenhague durante o intercâmbio. Foi meu primeiro emprego, do qual eu soube exatamente o que eu não queria fazer. Então, eu sentei numa cadeira de procurement. Era assim, basicamente eu tirava cópias e organizava arquivos. Fazia umas análises lá quando dava. Mas em Copenhague. Em Copenhague. Poxa. Não, mas no currículo super legal, né? Oh, tipo assim... Não, quando você falou, trabalhei na ONU, eu tirava cópias. Tirei cópias. mas basicamente, assim, foi uma experiência super legal, um ambiente mega multicultural, assim, se trabalhar com pessoas de realmente diversos países, né? De Uzbequistão, Turcomenistão, a Índia, etc. Então isso foi super legal, super rico. Mas assim, obviamente não tinha nada do que eu tinha como objetivo e tudo mais. Voltei para o Brasil e aí minha primeira experiência profissional já dentro do meu ambiente, né, de administração foi em Venture Capital. Então eu trabalhei na Vox Capital fazendo busca e seleção de empreendimentos e empresas para investir no fundo. Então olhando tanto para retorno financeiro como impacto social, né? Eles estão começando, acho que hoje eles estão super, né, bombando e liderando essa frente de Impact Investing, já com muitas investidas. Na época eu estava ali, quando era uma startup, buscando e conversando com o empreendedor, buscando investimentos para esse fundo. E foi uma experiência super rica, assim, no início de carreira. Mas eu entendia também que eu queria conhecer outras coisas, fazer outras coisas e participar, né, de uma grande companhia e, enfim, viver essa experiência profissional em outros lugares. E aí eu acabei fazendo um move para Mondelez, então Mondelez, na verdade. E aí eu fui participar do programa de trainee de lá, fiquei... Já para marketing, final marketing, mas aquela história, né? Você passa por diversas áreas da companhia, enfim. Sei como é. Demanda, supply, finanças, trade. Trade. E aí sentei muito tempo ali nas cadeiras de gomas e balas, cuidei demais de Trident, que é a marca do coração. Eu tenho a impressão que todo mundo que faz trainee, tipo, faz o trainee, sei lá, 2 anos, mas quando senta na cadeira de marketing, fala, não, puta, deixa eu ficar mais um pouquinho aqui, é muito legal e tal, né? Exato. Que é diferente. Meu trainee já tinha um pouco de perfil também. Meu trainee já era direcionado para marketing, tá. Então, tipo assim, era meio que trainee marketing. Você vai passar com áreas que são correlatas a marketing, aí você vai, enfim, viver essas áreas e tudo mais.
Então eu já trabalhava, rotacionei com os meus stakeholders, para eu entender um pouco, né, um exercício de empatia ali. Sentar na cadeira sentar na cadeira. E aí acho que Mondelez é essa escola bem híbrida entre marcas grandiosas e uma visão de construção de marca, que são marcas globais muito fortes e algumas marcas locais que são muito fortes, tipo Lacta, mas que tem um peso de global, tem um peso de né, pensamento estratégico de marca, é muito forte. Marcas com investimento, então onde você pode trabalhar desde um brand experience, a uma campanha, um lançamento de produto, etc. Mas do outro lado da mesa temos uma empresa americana super pragmática, com né, marketing muito próximo e dono de P&L, entendendo margem por nível de produto, entendendo uma complexidade super grande de varejo, né, falando de principalmente de Mondelez, que joga muito no mercado de snacks. Existe uma complexidade gigantesca, né? Você imagina você chegar num bar, né? Qual que é a cadeia logística até ali, enfim. Mondelez foi que período? Mondelez foi de 2013, 14 até 2018. Legal. Isso é importante pro futuro. Saber qual é a diferença dessa época para hoje, assim. Exato. E tinha alguma marca especificamente? Trident, eu peguei muito de Trident. Sempre Trident. Quando de Trident, eu passei um tempo em gomas e balas, como geral, aí eu olhava mais halls, mas geralmente, assim, a grande maioria Trident, que era uma marca super jovem, irreverente, né, participando aí de toda a cultura pop, acho ainda que... é, né? Super. Sim, no digital. Mas eu lembro, cara, naquela época, tipo, a gente contratando um influenciador pra ir pro Snapchat, que era a primeira coisa. A gente foi uma das primeiras marcas a construir um Snapchat, e a gente olhava o resultado do Snapchat, não tinha nada, era tudo na mão, enfim. Participei dessa marca desde, né, quando a gente tava falando ali... Snapchat, né, começando Snapchat, começando a trabalhar influenciador, cara, que era uma coisa completamente diferente, ainda, era muito incipiente, mas que movimentava já, né? Eu lembro que na época, cara, a gente gravou um clipe de Trident com Wesley Safadão e botou influenciador dentro, foi pro Spotify. Isso em 2016, sei lá. 2016. Uma estratégia que ainda daria certo hoje. Daria certo hoje, mas tipo assim, hoje custaria muito mais. Sim. Assim, já tem uma dificuldade de artistas toparem a entrar nesse lugar de, vamos colocar lá dentro do Spotify e fazer isso uma música comercial, etc. Acho que até hoje, se você buscar no... Teve um boom disso, na verdade, né? Teve um boom, assim, de marca patrocinar clipe, branded content, né? A gente fazia muito com Trident naquela época. Daí você ficou o quê? 5 anos por aí? Foi isso? 5 e pouco. 5 e pouco. E de lá... Praticamente se formou em marketing, né? Eu me formei em marketing lá, basicamente. Acho que grande escola de marketing. E aí, né, obviamente, uma carga de business gigante, que também é a minha fortaleza natural, e acho que as coisas começaram a andar juntos, e acho que eu construí um pouco dessa visão meio híbrida entre marketing e negócio. E aí eu fiz o move pra 99. Posso fazer uma pergunta antes? Claro, vai lá. Cara, a gente é de humanas aqui, né? Eu sou a pessoa mais próxima de uma planilha, tirando o nosso financeiro aqui, na ASA. E você veio de ADM, fez GV e tudo mais. Foi pro marketing. O que você acha? Você acabou de falar sobre comunicação, né, na Mondelez e negócios. Como que você vê, assim, a tua visão em relação a dados, números, né? Porque a gente de humanas, de marketing na essência, muitas vezes está muito mais conectada à parte visual, da comunicação, né? A parte de negócio acaba sendo chata, mas é muito importante, né? É o que sustenta ali, né? Tudo. Cara, eu vejo que pra mim é quase que, tipo, a única forma, assim, sabe? Na minha visão, você tá sentado com desafios estratégicos, que são problemáticas reais, e você conseguir transitar entre soluções criativas, estratégicas e conseguir fundamentar isso, né? Diagnosticar e fundamentar isso com base em dados, com base em estratégia, com base em pesquisa, e ter uma coisa que une os dois mundos, pra mim é o que me dá realmente tesão, assim, sabe? De conseguir comprovar e jogar na cara mesmo, porque enfim, a gente é super contestado e humanas quase todo o tempo todo mundo entende. Então cruzar esse abismo de explicar o criativo, explicar o que é humano
para trazer dados à visão, eu acho que isso para mim é a beleza, assim, sabe? É você tirar um pouco o palpite e ser científico num lugar que também tem arte, sabe? Então acho que é muito divertido esse caminho. Agora eu vou trazer uma provocação em cima dessa mesma pergunta. Eu concordo super, eu acho que desde que a gente começou a fazer e trazer essa ideia da análise de dados, nem sempre foi assim, né? Era muito era a criatividade na frente ali, era tudo em cima da genialidade, né? Na pseudo ou da real genialidade, né? E hoje a gente, eu tava vendo, não sei se o Washington Oliveto ou Nzanguanais, um desses monstros sagrados, falando assim, a propaganda que eu fazia não serve para hoje, fazendo uma crítica velada, essa coisa de que o dado vem na frente e que a gente embasa tudo, tarará. O Clube de Criação no passado foi muito sobre dados, sobre isso. Né? Você acha que tem um limite para isso? Você acha que a gente pode chegar num ponto de que estamos olhando demais para os dados e deixando um pouco da intuição de fora? Eu acho que tem um limite. E para mim, acho que o dado ele tem que estar a serviço dos dois lados, tá? Para mim, o dado ele tá a serviço do diagnóstico do negócio, de entender performance, mas o dado também deveria estar a serviço de entender o consumidor de maneira real. Muito legal. Então, acho que o dado, ele também é sobre o dado que o consumidor está te falando. É o que ele está te falando numa pesquisa, é o que ele te fala numa pesquisa quantitativa, é sobre como ele reage a um tipo de conteúdo, e você, talvez, eliminar um pouco também dos vieses criativos que são o universo, que faz parte de quem vocês são, né? Então, acho que o dado, ele contesta e fala, tá, beleza, eu gosto disso, mas o consumidor, cara, não entende, não gosta, não faz parte do signo, enfim. Então, acho que quando ele tá balanceado, ele não é só dado de negócio que vai importar. Obviamente, a gente vai analisar sempre a performance das coisas, mas é o dado que ajuda a explicar ao consumidor que sim, tem arte, tem intuição. Acho que as coisas fluem melhor. Muito foda. O que eu acho que às vezes acontece é que muitas vezes a gente tem dados só de negócio e só a intuição criativa. Ou um ou outro, né? Ou um outro, aí é difícil Concordo de explicar. demais. Mas quando você tem dado que embasa, não, gente, a gente tá indo por esse caminho porque a gente sabe que o consumidor é assim, a gente entende a lógica. Quando a gente testou no passado esse tipo de comunicação, a gente obteve essa resposta, então vamos incorporar esses aprendizados baseado em dados e vamos ser criativos para resolver esse problema que vai me dar um output diferente. Então, eu gosto dessa visão meio integrada, assim, sabe? Só fechando um pouco essa ideia, porque tem uma frase célebre de Steve Jobs que ele fala, se fôssemos perguntar às pessoas como elas gostariam de ter o telefone, teria um disco no meio, né? Então ele tá dizendo que foda-se o que as pessoas pensam, eu tenho uma intuição muito forte, o iPhone tá aí, revolucionou, etc, blá. Mas quando dá errado pra caralho, ninguém volta pra dizer, tipo assim, o iPod Touch, claramente um erro, né? Tipo, era um iPhone que era só iPod e que foi um erro. Sim, foi um erro, acho que era talvez uma etapa da evolução, né, do que a gente tem hoje. Não sei, cara, porque assim, se desse muito certo... As pessoas colavam muito na faculdade com esse iPod Touch aí. Não sei, eu acho que você ficar com um iPhone e um iPod, né? Tanto que foi descontinuado muito rapidamente e tal. Eu considero um erro, assim, se você for considerar que você está falando de um cara brilhante, né, que trouxe muitas revoluções, porque eu acho que é muito na tentativa e erro. Né? Porque quando você pega esse exemplo do iPhone, você diz assim, porra, não, realmente, o cara disse isso e ele foi lá e ele acertou, né? Mas isso também não deixa de ser um dado. Ele acertou ali, mas ele erra acolá e etc e tal, né? Então eu concordo com você que eu acho que esse equilíbrio também, é fundamental, assim. E eu acho que, e assim, obviamente, né, quando você está pensando numa Apple e numa construção de produtos que tem uma produção, enfim, tem 1 milhão de coisas envolvidas, acho que você precisa, né, fazer vários tipos de teste para conseguir, né, justificar esse seu CAPEX. Quando a gente tá falando, e acho que é muita realidade de empresas de tecnologia, vamos lançar uma feature, tem um benefício diferente, cara, você tem mais chance de aprender, né, você pode testar comunicações diferentes. Evoluir, né. E grande parte do volume não é disrupção. Ele tá no incremental, tá no que você tá fazendo, né? Como você mostra a marca. Então, acho que tem chances de você
ir pilotando e testando, né? Não necessariamente tudo precisa de uma grande fundamentação ou um teste de consumidor. Porque no fim das contas, existe o que você pergunta para o consumidor se ele gosta ou não, mas existe também o dado sobre a reação exata do consumidor com base em um estímulo. Total. Né? Então, eu acho que é o dado mais puro. E é o que o algoritmo tá fazendo, né, Exato. cara? O algoritmo tá entendendo você Exato. ali no processo. A gente vai falar sobre inteligência artificial já, tá? Não se preocupa, mas assim, eu acho que a inteligência vai Sempre entrar essa. muito aí, porque a captação de dados, ela é possível, a gente gera muito dado, Exato. mas a análise disso tudo que Total. a O que gente fazer com isso, né? O que fazer com isso, né? Os relatórios, vários relatórios que a gente faz tem a parte, né, qualitativa e a parte quantitativa, né? Que exige ainda esse olhar humano que a inteligência já começa a conseguir incorporar. Total. Mas acho que uma coisa muito legal, por exemplo, hoje, quando a gente, né, tem uma grande campanha, alguma coisa que é muito importante para a marca, acho que grandes empresas fazem isso, ou pelo menos empresas que têm esse foco em consumidor, cara, você vai com uma Kantar, você faz um pré-teste de um filme que você tem eye tracking, você traqueia emoção do usuário, você consegue ver curva de engajamento, enfim, tudo isso com base em como um AI está lendo a face do consumidor assistindo aquele seu criativo, e aí você tem N insights, né? Fundamentado em dados. Assustador, né? É assustador. Olha, como publicitário, eu queria sair um pouquinho dos dados e ir para a parte de comunicação. Foi você que entrou em dados. Sei. Até eu fazer um paralelo com o que você falou de negócio e marketing. A gente tem um cliente que eu não canso de dizer que é um dos nossos melhores clientes. Eles estão ali num pedestal, que é a Bold Snacks. Adoro. É um produto do caralho. Eu gostei do crunch deles. Nossa, muito bom, né? Fazendo publi aqui. E a Ana, que é a gerente de marketing, ela tá lá já praticamente desde o começo, e um dia ela me falou, ela comentou assim, não, porque, Jota, você tem que primeiro estruturar o departamento comercial e depois investe em marketing, né? Porque que adianta se comunicar se o produto não for vendido, não tiver distribuído, né? E eu pensando assim, eu falei, caramba, em 10 anos de Asa, a gente já fez 3 rebrandings e só ano passado que a gente foi contratar a nossa primeira comercial. Até então, era eu, o comercial, unicamente. Eu não dava vazão para a quantidade de pedidos que chegava, né? Muitas vezes era recomendação e era muito do inbound, né? Quando a gente começou a fazer um esforço para fora, fala, galera, olha que legal a gente olha os nossos projetos, né? Vamos atrás de clientes que a gente acredita que faz sentido, que a gente possa somar, a coisa mudou, sabe? Então, se eu tivesse que... Eu acho que qualquer negócio, eu tivesse que dar uma dica, uma recomendação, que as pessoas não vão ouvir, né? Porque possivelmente eu posso... estão ouvindo aí, ó. Mas valoriza seu ouvinte. Eu posso ter ouvido em outro lugar e não dei valor, sabe? Quando sua mãe fala, quando você é pequeno. Mas é porque quando a mensagem chega no momento certo, na hora certa. Mas então que chegue essa mensagem a você no momento certo. Que invista em financeiro e comercial. Cara, a junção dessas duas áreas... Cara, a primeira empresa que eu abri na minha vida, que foi insólita, alguém disse pra mim assim, cara, você precisa contratar um contador. E eu fiquei desesperado. Eu disse, não, o que é contador? Nossa, como pelo assim? amor de Deus, gente, sim. Sim, lógico que sim, eu fiquei desesperado. Então, é aquela metáfora que eu sempre uso, assim, eu quero como agência dar a mesma sensação para os clientes quando a gente apresenta um projeto que eu tive quando eu tive a conversa com um contador. Que eu pensei assim, meu Deus, como eu vivi a vida inteira sem isso, sabe? Tá resolvendo os problemas, né? É um investimento, não é custo. Mas a questão da mensagem é quando a mensagem atinge a pessoa certa no momento certo, sabe? Tem hora que tem vezes que você não tá preparado para aquilo, para entender, né? Mas agora indo pra parte de comunicação 99, porque, nossa, vocês fazem muita coisa, né? Assim, nomes gigantescos, campanhas... Tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba, Carnaval, Ivete, Pablo... campanhas Lady Gaga, campanhas que saem, né, da prateleira em dias. Sim. Queria saber porque vocês têm que... Assim, a gente tem produtora, a gente tem agência, a gente sabe a bucha que é. Tipo, todos esses parceiros, stakeholders, né? Como que você consegue tirar do papel isso tão rápido, sabe? Mas acho que seria legal ouvir dele como ele chegou primeiro, né? Seria bom. Na 99. Bom. É que acho que já não, sei beleza, vamos por partes. Vamos por partes. Só voltando, eu queria comentar no que você falou ali
da Bold, do comercial, etc. Cara, eu acho que é muito verdade, assim, acho que... fala muito sobre os nossos viés, né? A gente vai fazer o que a gente gosta primeiro. Exatamente. Tipo, vocês gostam de branding, então vamos fazer branding primeiro, 3 rebrandings e para um marketing, comercial. design. Exato. Então, eu acho que é muito importante a gente se abraçar, né, quando a gente tá fazendo negócios e tudo mais, numa proposta de valor que faça sentido, que a gente acredite, e que a gente teste isso, leve isso ao mercado, e a marca acompanhe, né? A marca vai capitaneando esse ponto. Mas enfim, fechando esse capítulo, indo para 99. Então, basicamente, eu cheguei na 99 em 2018, agosto. Então, a 99, ela tinha acabado de ser adquirida pela Didi, que é a nossa controladora chinesa, gigantesca de tecnologia, um mercado super, super grande lá, assim, milhões de corridas. E a gente, enfim, tinha passado pela integração de produto já, e eu cheguei muito naquele aspecto de vamos crescer, né? A gente acabou de integrar esse produto, agora a gente tem que fazer esse business escalar. Qual função que era nessa época? Nessa época eu cheguei como gerente de marketing de São Paulo. Então, tinha que olhar aqui para essa praça, que não sei se ainda mas na época era uma das mais competitivas em número de corridas de ride-hailing. Muito possivelmente. Exato. Um número de corridas astrondoso. E um pace completamente diferente, né? Então, enquanto na Mondelez eu tava ali, você tem muitas camadas para fazer as coisas acontecerem, né? Você tem muitos tiers de aprovação, você tem uma integração, né? Quase que um transatlântico, um organismo gigantesco. Na 99, era um organismo muito mais dinâmico, que também, naquela época, ela podia sair pela culatra, né? Podia ter um descontrole ali, mas era muito mais autonomia. Você tem X de investimento, eu preciso disso, sua meta é trazer novos passageiros, é trazer novos motoristas, você precisa construir awareness de marca para tal lugar e construir percepção nesse lugar. Essa dinâmica vem da categoria mesmo, do negócio, ou dos chineses? Esse é um excelente ponto. Da categoria. Quando a gente fala do ciclo de mudança possível numa categoria, por exemplo, de gomas e balas, quanto tempo demora para sair, né, da linha de produção, pensar, porque para isso acontecer, beleza, vamos entender qual que é o sabor ou o tipo, qual que é o benefício, vamos fazer um estudo de Basis 2 da Nielsen para entender como que isso fica, tem canibalização, não tem no portfólio. Faço a menor ideia disso aí. Não, esse estudo de canibalização, tipo assim, você coloca esse item no portfólio, como que fica seu share, é incremental, não é, etc. Você estuda tudo isso, aí depois você vamos começar um trabalho ali de desenhar conceito, de desenhar sabor, você testa com o consumidor, depois planejar a planta, vamos comprar matéria-prima, vamos colocar isso em produção. Depois que vai na produção, protótipos, né? Você tem protótipos, etc. Aí depois que você vai pra produção, você tem, tipo assim, um estoque no trade que você precisa esperar aquilo sair pra você conseguir botar estoque seu produto. De embalagem, né? Exato. E aí, enfim, aí pra você fazer chegar na gôndola. Então aí foi 1 ano e meio. Ia chutar mais até. 1 ano e meio. Eu ia chutar mais também. 1 ano e meio projetos rápidos, tá? Mas pode ser que tem projetos de 2, 3 anos, e aí os mais disruptivos, né? Porque tem um recheio diferente, um tipo de máquina que precisa, etc. Então são projetos de longo prazo. Então a reação, se não for para ser um promo pack ou uma reação de preço, cara, dentro mais estrutural, ela é muito mais lenta, né? Naturalmente. Quando a gente vai para um ambiente corporativo, tipo de ride-hailing, nessa dinâmica digital, onde, né, a gente tem 2 players gigantes competindo, e aí, para quem é nerd, vai pensar ali no cenário de macroeconomia, cara, um apertou um botão, a demanda faz isso, né, muda. O outro apertou outro botão, a oferta muda. Então você precisa estar muito ligado, porque isso pode te exigir uma reação realmente muito ágil. Então é uma categoria que ela nasce com essa dinâmica extremamente responsiva. Então isso dita o marketing, no fim das contas. Então, mas não tem um marketing onde vocês se atacam, né? Como acontece em outros segmentos. Já foi assim no começo, tá? No começo, tipo McDonald's, Burger King, né? Que tem no começo a gente até foi um pouco por esse lugar.
de ser mais direto, um responder o outro, então aí um trazer um argumento. A gente até se posicionava muito, né, nesse lugar de trazer um argumento de preço, que é um diferencial competitivo de 99, desde o começo da criação da companhia. Mas ao longo do tempo a gente entende que a diferenciação ela também vem de outros atributos que uma marca vai trabalhar e a outra vai trabalhar. E aí o consumidor vai conseguir escolher qual é a mais relevante. Então, nesse aspecto, a gente começou a não ir tanto para essa batalha, porque, no fim das contas, acho que perde um pouco a graça também, né? Eventualmente. Chega uma hora que satura. Putz, o consumidor quer saber o que a gente tá fazendo pra ele. Pra ele, pra ela. Então, ficar autocentrado, né? Não parece, mas você tá falando de si, É difícil sair do autocentrado nesse aspecto. Então, obviamente, tem algumas coisas que a gente é mais challenger, etc. Em alguns momentos a gente pode ir pra esse lugar, mas, no fim das contas, acho que a boa propaganda, boa comunicação, boa estratégia, ela é muito mais orientada ao consumidor e à emoção, ao entretenimento, do que necessariamente a combater o competidor. Eu considero isso uma propaganda ruim, de fato. Assim, o Brasil tem outra dinâmica, outra cultura, não é que tem uma fiscalização, o CONAR interfere e tal, mas não é cultural mesmo fazer isso. Já tem umas brilhantes aí que rolaram, mas eu acho isso ruim, essa guerra Coca-Cola e Pepsi nos Estados Unidos, Burger King... É cultural deles também, É cultural deles, eu acho que fica sobre eles, não é sobre... Eu acho que essa sua visão é muito mais sofisticada, assim, sabe? Tipo... acho que você tem que usar a ferramenta certa no momento certo, assim. E no lugar certo, né? Exato. Mas isso como uma estratégia que é, tipo, core da sua estratégia, nativo da sua estratégia, você faz basicamente isso, se opor, eu acho que pode ser um caminho complicado. Mas você tocou nesse ponto de culturas diferentes. Cara, você olha as propagandas americanas, você pode atacar direto, a entrada de CONAR é muito diferente. E o que eu acho muito engraçado, a propaganda de remédio, vocês já viram? Não sei. Porque eles são obrigados a falar as contraindicações. Caraca. Eu vi uma propaganda tipo super... estamos aqui trabalhando com isso aqui que vai, né, curar a sua prisão de ventre, etc. Contraindicação, constipação, morte, não sei, tipo assim, pressão alta, tal. Aí dentro da própria publicidade isso tá... tipo, realmente contradiz. Aqui a gente só fala que esse medicamento é contraindicado. Não, lá, cara, é tudo. Assim, todos os key highlights que eles pagam só pra dizer o que o remédio... Exato, a gente gasta ali 10 segundos, o cara falando super rápido, sabe? Então, é muito bom. Bom, a gente tá falando de muitas coisas muito legais, não quero me precipitar. Senão a gente faz 2 episódios também, não tem problema, 2 episódios de 1 hora. Boa. A gente não se importa com o engajamento nesse podcast. Não se importa. Não é uma métrica. Não é uma métrica. Verdade. Não é uma métrica. Vamos ser fiéis à nossa cultura. A nossa essência humana. O conteúdo primeiro. Pô, eu cheguei aqui e ele me falou, não, o podcast tá indo bem, então. O que é isso? Foi a primeira coisa que ele falou. Tá indo bem, né? Na imagem, som, né? Ele fica com o painel do Spotify lá, olhando. Exato. Mas tá sendo uma experiência muito legal. E eu queria ouvir agora um pouco de como vocês executam as coisas, sabe? Porque como que vocês conseguem tirar, né, da prateleira, do bolso, ideias tão rápido assim? Porque vocês precisam ser, né, dentro dessa cultura que a gente tava falando, né, de embate ou não embate, vocês precisam ser muito ágeis, né? E assim, não imagino que, por mais dinâmicos e ágeis que vocês são, produzir um filme de qualidade, se vocês sempre fazem, assim, exige tempo, né? Como que acontece isso? Cara, quais agências trabalham com vocês? Assim, como é essa organização? Boa. Hoje a gente trabalha com a CPB, que é a nossa agência líder, mas também trabalhamos com a Eixo, que é do Rio Grande do Sul, e também nos apoia com diversas coisas, inclusive social, em algumas frentes. Legal, Eixo. Mas a gente tem um hub interno, que a gente chama de hub criativo, que faz toda essa estrategização para conseguir pilotar esses parceiros internos. Então eles fazem uma interface muito grande, inclusive se vocês quiserem conhecê-los, acho que é mega legal. É legal. Fazem essa interface muito grande entre as agências e os times de marketing, e aí com um viés especialista muito apurado e um time realmente muito bom e que aprendeu a operar, né, nesse mood, né, de agilidade e qualidade, e a gente não ter a detração, né, de uma das coisas para conseguir integrar.
Então, eles operam e a gente consegue fazer campanhas nascerem de forma extremamente rápida, assim. Obviamente, a gente já tem alguns fornecedores que são dedicados a certos tipos de entrega. Que já entendem vocês. Exato, né, como... já entende, já sabe o tom da marca, já sabe como que é, enfim, já sabe o tipo de produção. Já fala mais com o motorista, já sei que consegue falar mais com o passageiro. Enfim, a gente também, para produções maiores, é super crítico na seleção de produtoras e traz diversidade, desde casting até produtora, enfim, todo mundo é bem preocupado com isso. E cara, acho que um outro fator que faz isso ser tão bom na 99 é a gente conseguir chegar num nível, né, de produção tão ágil. Então, por exemplo, essa última campanha que a gente colocou agora de 99 Food com Paula Carosella, abrindo aqui foi, assim, questões de menos de 2 semanas. Caramba. Tá? Caraca. Então, assim, extremamente ágil. E o filme em si não precisa ter tiro, porrada e bomba, né? O filme é um filme super bem produzido, com uma pessoa como ela, que é incrível também. O restaurante dela é maravilhoso, então foi no restaurante dela? Quem não foi, assim, vai lá, o Arthurito tá... Faz 2 semanas da ideia à produção? Da entrega da pós-produção? Tipo, tá no ar, caramba. Meu Deus. Eu fiquei curioso para saber como é a formação desse time que faz a interface. Você sabe de cabeça se você tem mais criativos, mais gente de estratégia? É um time híbrido, né? Então tem producers. Que tem essa visão de negócio e a visão de ponta que vai para como faz acontecer e como agiliza, como faz parceiros, exato. Há times mais estratégicos que também conseguem transitar muito bem entre planning e criação para, enfim, também ter agilidade criativa, né? Então acho que isso é muito legal para conseguir fazer isso rodar, essa roda girar. Quantas pessoas mais ou menos você imagina, assim, se não tivesse número também, mas ordem de grandeza, 20 pessoas. É uma agencinha, né? Social, considerando... Sim. Já foi menor, mas agora tá se estruturando. É uma agência ali dentro, né? É uma agência ali dentro, só que com uma pegada de especialista, de birô mesmo, para conseguir fazer as coisas rápido e de forma assertiva. E tem ideia de gaveta, assim, ideias que vocês gostam e deixam lá maturando para o momento certo? Sim. Vocês criam do zero também? Sim, o time tem essa liberdade, assim, de alguma... Porque eles estão ali, né? Tem gente criativa olhando problemas imediatos e mapeando oportunidades. Então eles podem tanto pensar internamente como começar a jogar esse tipo de ideia, esse tipo de problemática para as agências, trazer algumas referências. Como insights, é legal. Então isso é um ecossistema muito legal que gera muito resultado. Poxa, cara, a gente tem experiência, né? Porque com os nossos clientes, enquanto agência, na Saliva, a gente trabalha com outras empresas, né? Empresas de mídia, empresas de influência. E a gente se coloca muitas vezes nesse lugar de ser um centralizador para o nosso cliente dentre todos esses stakeholders, porque senão as pessoas não se comunicam, né? Cada um faz a sua parte, mas a gente está no social, a gente tem que ter uma integração direta com o pessoal de mídia, né? Porque 100%. O orgânico, com o pago, né? Entender... O orgânico não existe mais quase, assim, gente. Exato, tem que ter a amostragem, né? E a amostragem vem do alcance que a mídia, né, proporciona, dos influencers e por aí vai. Então a gente se vê nesse lugar importante de conseguir integrar todo mundo, assim, é um desafio. Eu fico imaginando, né, agência de grande porte, agência de menor porte, uma in-house dentro, né, e todo mundo se conversar com essa agilidade é realmente... Não, e aí tem alguém com head, alguém com experiência, tipo, pra conseguir puxar o que tem que puxar, mas também posicionar internamente, falar, não, agora não dá. Assim, estamos estressando o máximo, isso aqui é inviável. Então alguém com muito lugar de fala para conseguir transitar entre os dois mundos e agilizar e garantir qualidade. Acho que isso também é uma grande vantagem competitiva, eu diria. Cara, sobre 99 Food, eu até queria saber mais sobre o trabalho que você vem fazendo de comunicação, né, com todos esses grandes nomes. A gente pode voltar, mas 99 Food chegou e tá chegando com tudo, né? Coincidentemente, nessa semana que a gente tá gravando, já... Com a cidade pintada em amarelo. Exato, ontem eu vi na rua já vários motoboys, né? Com as bags e tudo mais. Sim, estão chegando. Out of home, né? Todo ponto de ônibus tem lá, 99. Dependendo de quando esse podcast estiver no ar,
pode ser que já dê pra pedir. Então aí fica... Cara, eu já acho que vai. Daqui 2, 3 semanas, acho que já vai estar no ar. Vamos ver. Mas assim, hoje, né, esse segmento, esse mercado é muito dominado por um player, né? Sim. E tem até um outro player que eu li recentemente, chinês, que tá chegando no Brasil. Assim, conta um pouco. Eu fiquei pensando, mas quais vão ser os diferenciais da 99 Food, tanto quanto como consumidor, né, pedindo ali, ou para os restaurantes, assim, Qual é os entregadores, tem todo o ecossistema. Boa, perfeito. Acho que sua leitura é correta. Enfim, é um mercado gigantesco no Brasil, de bilhões, com um player dominante, um player absoluto dominante, e que, enfim, até agora está num lugar, obviamente respeito 100%, acho que inclusive é uma das marcas mais amadas do Brasil, mas está num lugar confortável, sem um grande challenger. Enfim, e agora, olhando um pouco a situação de mercado, né? Por que faz sentido agora? A gente tem um mercado muito diferente do que a gente tinha há alguns anos atrás. É um mercado que, enfim, esteve muito com exclusividades, né? Exclusividades de restaurantes e tudo mais. E que hoje a gente tem regras novas do CADE aplicadas a esse mercado. Então não tem mais isso? Existem, algumas regras, mas que, no geral, tornam o mercado mais penetrável. E o que para o usuário é bom, porque ele pode pedir o mesmo restaurante em diferentes plataformas. Então, basicamente, esse é um ponto. Isso torna o mercado naturalmente mais atrativo. Então, acho que esse é um cenário. E ainda assim, a gente parte de um lugar onde a gente vê que esse ecossistema, que hoje ele está só com um player, ele não necessariamente está satisfeito, né? Então, o consumidor ele ainda não sabe muito bem, porque ele só tem um, então não tem muita referência. Mas quando a gente olha para o restaurante, a gente vê uma dor, de fato, com taxas, quanto isso impacta no faturamento e como fica difícil operar. Então isso é uma coisa que a gente vem depoimento, vem em diversos pontos de pesquisa. Até que no nosso podcast, porque recentemente o Bruno Sintsic do Algarri veio Olha aqui. Só, você conhece ele também, eu sei. Falo com ele super. E ele falou sobre isso, até eles têm essa estratégia do aplicativo próprio, do site próprio e tudo mais. Ele vai para esse lugar porque, de fato, precisam criar soluções. Então, a partir do momento que a gente tem outros players entrando, naturalmente você tem o poder de escolha, né? A concorrência é sempre bom, né? Concorrência é bom, o restaurante ganha, o entregador ganha e o consumidor também ganha. Então, isso é uma entrada super positiva. Quando a gente fala de 99, por que a gente está fazendo isso, né? Olhando, né, a gente está super crescendo em mobilidade, uma marca super consistente, enfim, diversos serviços, né? A gente tem moto, a gente tem carro, a gente tem entrega, enfim, tem um monte de coisa dentro da 99. Por que fazer food agora? Porque, de fato, a 99 está indo para um caminho de super app, onde a gente quer ser um dos principais apps do dia a dia das pessoas. Na China tem muito esse conceito, né, de super app. Na China tem muito conceito de super app, assim, com muitos serviços dentro, então... Tem um aplicativo que agora não me lembro o nome, que tem, né, basicamente tudo. Assim, o Alipay, o WeChat, tem assim, mini apps, redes sociais, cada botão que você aperta lá, você entra num mundo completamente diferente. Assim. Você foi pra China? Já fui 3 vezes pra China. Caramba. Incrível, assim, recomendo a todo mundo ir, assim, uma experiência cultural, tecnológica, pessoal, gastronômica, muito, muito legal, cara, tem que ir. Eu queria pegar esse gancho, é diferente trabalhar, porque você tem contato com chineses? Super. E é diferente? Em que é diferente, assim? Olha, acho que, o fuso horário é completamente diferente, então, se eles não estão aqui, o fuso horário é uma coisa diferente. Acho que a comunicação, ela naturalmente, né, a gente tá falando de idiomas diferentes, onde a gente se comunica num idioma que não é um dos dois, que é inglês. E, cara, é difícil passar tudo e se fazer 100% entendido em inglês. Mas eu acho que a cultura, ela pode ser muito similar, assim. Acho que a gente aprendeu muito a trabalhar. Acho que alguns lugares podem ser similares, assim. Os dois são muito hardworking, pelo menos quando a gente fala da cultura da 99, com a cultura da Didi, que é a mesma coisa, no fim das contas. Então a gente tem uma cultura muito hardworking, que é nos dois lugares. Eu acho que é uma cultura de agilidade, de test e learn, que não necessariamente tudo precisa estar perfeito, e a gente aprende muito com isso. Então esse mood de vai e faz, então acho que ele já é azeitado.
eu acho que a gente criou uma cultura no Brasil que ela permite essa conexão muito boa com as equipes. É como se estivéssemos globalizados ali, a gente tem uma postura global. Uma postura Mas global. eles ouvem muito Supermercado local. o mercado local, né? Porque 100%. E acho que isso é uma parte da essência brasileira que a 99 tem. o comportamento de compra aqui deve ser completamente diferente de lá. E quando você fala de Brasil, você está falando de regiões completamente diferentes. Isso para mobilidade é completamente diferente. Então eu tenho cidades que moto é a coisa mais usada e muito maior que carro. Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é quase elas por elas, assim. Rio de Janeiro é muito cidades forte. menores que moto deve funcionar demais, né? Então, enfim, tem diferenças, né? Tem hábitos, tem cultura extremamente plural. Então, acho que e a 99 sabe muito disso, tanto é que na sua expansão a gente tinha uma lógica muito regional. Então, por exemplo, eu cheguei para cuidar de São Paulo. Tinha pessoas naquela época olhando praças diferentes, regiões diferentes, porque a relevância cultural, ela acontece no local, né? Então, e essa é uma das nossas fortalezas. Ao invés de só você pegar um playbook que vem dos Estados Unidos e executa aqui, só troca a legenda, sabe? Eu acho muito legal ouvir isso, porque eu tava ouvindo um outro podcast, aí um cara falando sobre China, e aí falando como eles são workaholics e trabalham pra caralho, não sei o quê. E aí o cara falou uma coisa que eu fiquei meio assombrado, assim, que ele disse, velho, os chineses adoram trabalhar com o Ocidente porque eles acham a gente meio mole, assim, meio devagar e tal, assim. Então, que bom que é uma percepção dele lá, né? Não é uma realidade, né? Acho que pode até ter um pouco dessa percepção, mas eles não, acho que na 99 não tem, assim, porque de fato a gente também acompanha muito bem esse ritmo, porque como eu falei, a categoria precisa disso. Então, se a gente tem meta de crescimento, metas agressivas, etc., e a gente não é responsivo, a gente tá morto. E assim, eu penso em China, não sei se é um pré-conceito, mas me vem muito essa parte de tecnologia, né? Super. Consequentemente, muito parte de IA. E a gente sabe que IA não nasceu agora, né? Muito se fala da IA generativa, né? Mas o Waze, o próprio, né? Quando você vai calcular uma rota na 99, aquilo já existia uma inteligência artificial por trás, né? Para fazer essas atividades. Sim. Como que é, assim, hoje, com tudo isso acontecendo para vocês? Tem alguma diretriz? Porque eles são uma ponte, literalmente, com o outro lado do mundo que vocês têm, né? E uma ponte próxima pelo relacionamento. Super. Vem alguma coisa nesse sentido que a gente ainda não tá vendo aqui no Brasil, assim, de novo? Cara, eu vejo o IA como... Acho que se a gente pensar num iceberg, né? Tem a ponta, que é tudo que a gente tá vendo agora, né? Que acho que tá muito óbvio pra todo mundo fazendo roteiro de viagem no ChatGPT, tem os vídeos dos gatinhos, enfim, todas as coisas que acontecem. Mas eu acho que vem acontecendo há muito tempo, se eu pego uma empresa como a Didi, como as empresas chinesas em geral, o fundo desse iceberg, que é o que ninguém tá vendo, no fim das contas. Que são os algoritmos, que eles são totalmente baseados em IA. Todas as informações e dados que são, né, coletados, né, e processados. E quando a gente pensa em China, a gente tem que pensar numa população gigantesca, né? A primeira ou segunda maior do mundo, não sei como tá a Índia agora. Mas, basicamente, uma população gigantesca, onde a gente tem coleta de dados muito mais do que nos mercados ocidentais. E isso, imagina, o database, ele é gigante. Sim. Então, isso... e até tem o AI Superpowers, que é um livro que fala disso. Então, cara, basicamente eles estão mais na frente porque eles têm muito ponto de dado, né? Tem muita informação e esses modelos já vêm se maximizando para indicar uma compra, para mudar uma rota, enfim, hoje quando a gente fala de Didi, a gente tem na China uma integração com um sistema de transporte público. Eu vi e também com os semáforos das praças. Caralho. O semáforo das praças. Então, por exemplo, a gente consegue maximizar
a eficiência do trânsito e colaborar Da rota, né? com o governo, pensando nas rotas e como o verde e vermelho do semáforo tem que Real operar time, em sim. função, pensando em real time. Nossa, não sabia. Nossa. É. Cara, eu já achava legal da Globo ter o Waze na tela, assim, né? É. Porque fala, pô, existe uma integração entre empresa e... Nada, cara. Né? Eu vi, não sei se é verdade, mas tipo, parece que tem uns serviços que a galera, por geolocalização, passa uns caminhões em rotas onde possivelmente aqueles produtos serão consumidos, né? Não sei se a galera também tá Sim. hiperbolizando, mas é Não, verdade? e o próprio IA consegue prever consumo. Então, se você pensar que aqui a gente tem, vamos por aqui no redor do escritório, quantas pessoas vão pedir uma pizza de marguerita hoje à noite, que é sexta-feira? Então, cara, provavelmente tem um número. E você, com dados, com base histórica e com intervalo de confiança, você consegue prever que, putz, talvez sejam entre 52 e 65. Cara, vamos deixar 50 aqui do lado para eu entregar em 8 minutos? Tem um ex-cliente nosso Tudo, né, cara? que Isso tem é uma estatística, proposta né? muito similar, Ah, que também foi criada pela Rebu. Não a versão atual, mas a versão anterior do logo, que A se chama Trela. Trela. sim, super legal. A conheço. Trela também vem de um modelo, né, chinês. Uhum. E basicamente a ideia era Portfólio justamente... super legal, né? Hoje eles se baseiam muito em curadoria, né? Tem produtos Super. incríveis, difíceis de serem achados. Então eles têm esse olhar de qualidade muito forte. Mas a ideia era justamente reunir pedidos de um produto específico, cortar o intermediário que, né, são cadeias, né, que detêm grande parte ali do custo, né, final para o consumidor. E o consumidor paga mais barato, um produto mais fresco. E a eficiência logística é muito melhor, Sim, porque tem a questão do last mile, né? Exato. Sempre a última milha é o momento mais custoso do processo logístico, né? Exato, e aí você consegue maximizar isso de forma muito mais estruturada, automatizada e eficiente, no fim das contas. Então você imagina, putz, se eu for colocar uma pessoa a cada cidade do Brasil para acompanhar cada movimentação do meu mercado, número de pedidos, cara, Legal. assim, eu imagino quanta gente eu preciso ter. E vai ser mais eficiente do que alguém pensando. Então eu preciso ter pessoas que pensem nos modelos, Uhum. pensem nas regras, e que eu tenho AIs que consigam executar isso, ajudar as regras. Se vocês pensassem em mudar o tema aqui de IA para Ivete, eu queria muito saber. Pra o quê? IA pra Ivete, Ivete. o cara, eu acompanhei ele no carnaval, assim, né, pelos stories, pelo Instagram. Cara, E, cara, Eu ele não demorei pra parou. entender, cara, Ele de não IA pra parou. Ivete. IA pra Ivete, pô. Vou voltar um pouco pro lado mais emocional aqui, menos racional da coisa. Como que foram essas experiências em trabalhar com esses grandes nomes, né? Vocês, se eu não me engano, nessa campanha, vocês levaram a Ivete até o bloco, né? Ali Exato. em Salvador, eu acho, né? Exato, a gente pegou a Ivete na casa dela e levou ela Com carro elétrico, com né? carro elétrico. Na casa dela, casa dela em Salvador. ali no Campo Grande. Isso, exato. Pegamos ela lá no Campo Grande e levamos ela pra boca do bloco Coruja, Na Barra. na Barra, No meio do carnaval. no meio do carnaval. Inclusive, entregamos também o Guinness para o maior carnaval do mundo e de trio elétrico para Salvador no circuito Campo Grande, no meio do bloco da Ivete. Como assim? Cara, Vocês no entregaram o Guinness? Guinness? A gente conseguiu, junto com a Prefeitura de Salvador e a Saltur, o recorde para Salvador no maior carnaval do mundo de trio elétrico. Caralho. E a gente... Posso te dar um abraço por isso? É merecido, né? A gente só conseguiu entregar o que todo mundo Não, já sabia. mas você deixou um estado inteiro irritado agora, que são os pernambucanos. Exato, a gente sofreu um pouco de hate nas redes por isso. Mas Não, cara, amo Pernambuco, mas pelo amor de Deus, não tem como comparar, né? Em termos de tamanho, tô falando de tamanho, qualidade é relativo, né? Salvador tem uma energia que não dá pra explicar. Mas, enfim, a gente, cara, fez isso com Ivete. Enfim, patrocinamos o Bloco Coruja. Já são 2 anos de parceria com a Ivete, então... Porra, isso é uma ação E absurdamente ela compra brutal. muito, parece, né? Ela, E te tipo, falar, cara, a mobilidade no carnaval é um grandíssimo problema. Então isso vai na veia Sim. do negócio, né, cara? Sim, e aí até um lugar que a gente tem como marca que alguns problemas a gente não vai conseguir resolver. Não né? tem como. Naturalmente, não tem como.
mas a gente tem, né, um portfólio de soluções que vão ajudar na mobilidade da praça, né? Então a gente tem moto muito forte no período de carnaval, quando a gente fala de Rio, Salvador, no final ali do Barra Undina ou do Campo Grande, você vai encontrar muita moto, enfim. Então, também, né, estando em plataforma, você está mais seguro do que simplesmente pegar com certeza. E também porque quando você não tá numa plataforma, você fica na negociação na hora ali. Então é uma coisa tipo, difícil. O cara pega o gringo ali e fala R$100 pra subir. Exato. 2 quilômetros, sacou? Exato. E na plataforma tá ali, a negociação Preço, não acontece. exato. Né? Inclusive, a gente tem até um produto que, se você quiser negociar, você pode negociar. Aqui fazendo jabá. É muito legal, é muito legal, A gente tem até um outro player que veio com esse propósito, Sim, né? Aqui em São sim. Paulo. Eu não sei se deu muito Sim. certo, mas tem essa ideia da justiça, né? De duas partes chegarem a um senso comum, mas a gente sabe que não é muito assim, porque, né, muitas vezes o usuário tem outras opções de. Então, Sim. Mas é uma opção pra quem quer. Então é uma Sim. liberdade de dois escolha, no lados. fim das contas. Sim. Funciona muito bem para períodos onde, por exemplo, tá tudo muito cheio, você Sim. quer sair dali, enfim, você, eu vou dar uma oferta mais alta. A hora do Verdade, rush, faz você sentido. consegue ter o nível de cancelamento quase inexistente, porque você já negociou. Negociou. Com o motorista. Então, acho que é uma solução muito boa, assim. Então, quem verdade. não testou, teste 99 Me negocia. fez lembrar de algumas festas de formatura. Sabe que você sai da festa de formatura às 7 da manhã, você quer só ir chegar em casa, sabe, tomar um banho, dormir. Exato. E falar, nossa, Você foi no isso- Carnaval de Salvador alguma vez? Cara, eu não fui porque você falou pra eu não ir, você falou que eu não ia sobreviver lá. Não vá mesmo. O que acontece? A pessoa vai desavisada, faz o circuito todo. Quando você chega lá no final, onde tem a estátua das 3 gordinhas lá no final, você não sabe o que fazer. E aí, agora como é que eu faço? Não tem como você sair dali, cara. Não tem como, entendeu? Por isso que isso é uma sacada absurda. Muito foda. Aí fica os taxistas negociando o preço que quer, 200 sabe? reais, Sim. Ano assim, passado gente, até eu fui pra Salvador no Réveillon e daí eu tomei um enquadro. E daí eu liguei pro Cal, falei, Cal, acabei de chegar em Salvador, tomei Eu um acho que enquadro isso aqui, o policial me abordou. E daí ele falou, não, é isso aí mesmo, tem que tomar enquadro você. É isso Com muito mesmo. carinho. Não, mas cara, Carnaval é super complexo. A gente é patrocinador oficial do Carnaval de Rua, fomos esse ano, fomos ano passado. Então, é uma plataforma incrível para a experiência de marca, porque a gente está falando de uma marca que é brasileira e que tem essa essência brasileira, nascida no Brasil e tudo mais, unicórnio. Então a gente gosta muito de contar as histórias que estão dentro do Carnaval. A gente veio com um conceito esse ano que é de rua a gente entende, porque de rua a gente entende mesmo, é muito proprietário É muito bom esse conceito. da 99. E aí trazendo, né, as pessoas, né, os artistas e tudo mais que contam a narrativa desse carnaval entre as praças, né? Quando a gente fala de São Paulo, a gente fala do Rio, a gente teve com a Pablo no Rio. Aqui a gente trouxe o João Gomes para São Paulo, com o Bangala Fumenga, foi super legal. E a Ivete em Salvador, né, rainha, mãe, enfim, incrível. Então foi muito legal, assim, é uma plataforma muito importante para a marca. Assim, a gente fala de milhões de corridas acontecendo mensalmente, não sei se você tem esse número. Milhões dia. Milhões dia. Sim. No Brasil todo, no caso, né? Brasil todo, né? Mas assim, é fácil de deduzir que são milhões de dias. na verdade, eu fui burro. Mas e assim, isso faz com que exista uma possível amostragem grande, estatisticamente falando, de problemas, né? Sim. Problemas de operação, né? Pô, é carro Sim. bate, fura o pneu, né? N sim. problemas. E Carros e humanos. Né? Carros e humanos. Acho que o problema tá mais no humano Gente, Do que no carro. Quem sabe quando os carros forem elétricos e autônomos, não vai ter né? problema nenhum. Mas Sim. como que é essa parte de gestão de crise? Porque a gente sabe, né, que para qualquer marqueteiro falar de gestão de crise já fica ali com um frio na barriga, né? Boa, acho que esse tema é um tema super importante quando a gente fala, né, de empresas desse tipo, porque, enfim, é o que você falou, são milhões de corridas acontecendo no Brasil, que é um país complexo, Sim. sabemos. Então... Um Waze errado, às vezes, existe. é um problema. Exato. Então, acho que nesse caso, assim, a gente tem uma área gigantesca de tratativa, de prevenção, de acompanhamento, então, e muito isso já embedado em produto com feature de segurança, né? Acho que toda a iniciativa ela é preventiva. Um botão de pânico, enfim, traqueamento de corridas, tem várias câmeras coisas. também, né? Câmeras nos carros. K99, né? Exato.
Então, enfim, tem até acelerômetro, integração com acelerômetro de moto para direção defensiva, etc. A gente tem integrações. Então tem muita coisa já preventiva. Obviamente, se acontece um incidente, a gente tem toda uma operação de crise que ela não é só de gestão de imagem, nas contas ela é muito menos sobre isso e muito mais sobre entender quem foi lesado de alguma forma, o que aconteceu. Então, toda uma operação que acontece para cuidar disso. E enquanto gestão de crise também é sobre a gente, falando mais no ângulo de marketing, né? Diagnosticar muito rápido, então ter as ferramentas certas para ouvir e entender o que está acontecendo, né? Então, porque muitas das crises, elas podem aparecer primeiro, né, nas redes sociais, enfim, a gente precisa estar com os radares sempre muito atentos, community management muito grande, e uma resposta mais rápida ainda. Então, acho que nesse caso é bastante delicado esse ecossistema e bem formatado para uma empresa desse tamanho. Caras, olha, que papo legal, que cara legal. Eu não quero já começar a tomar rumo ao fim, mas eu geralmente tenho que ter esse papel aqui, porque não é pelo engajamento, mas senão a gente vai fazer muitos episódios. Rafa, a gente sempre faz uma pergunta no final, que é usando o nome do podcast, e aí? No sentido de, a gente começou esse podcast para conversar, porque a gente tá vivendo essa revolução, ninguém sabe, né, gera esse temor sobre as profissões, sobre as atividades. Então a gente está conversando com pessoas como você para a gente entender um pouco e começar a mapear e juntos seguir para um lugar, né, comum. E aí, o que você acha que vai acontecer, seja na tua vida pessoal, profissional, tua carreira, tecnologia ou não? Comunicação, que nos interessa muito. Você é otimista, pessimista, apocalíptico? Integrado, né? Integrado. Cara, acho que a gente vem pra ver uma batalha boa no Food Delivery, com certeza. Acho que esse é o que tá na minha alçada. Nossa, então, tô curioso. Estamos todos aí animados com esse futuro. Que eu acho, assim, vamos pensar um pouco aqui na resposta para não falar besteira. Eu acho que AI, né, começando aqui que a gente falou, eu acho que ele é uma onda legal e que a gente tá surfando e que a gente precisa usar. Né? Acho que a gente precisa alavancar, ser eficiente e principalmente pensar, talvez na parte, nós aqui, né, na parte mais chata do AI, que talvez não é tanto o óbvio que tá indo pra rua, mas como a gente usa o AI a favor do diagnóstico também, sabe? A favor de melhorar nossos planos, de melhorar nossos insights, e não só na produção de conteúdo, porque isso já tá começando a ir refinar. Ainda a gente sabe e percebe tudo que é AI, né? Acho que o humano, a verdade humana, você não necessariamente consegue imitar, e pelo menos eu não sei, o consumidor geral, nunca vi esse dado. Já começa a diagnosticar, putz, isso aqui é AI, né? Você já está aqui fazendo AI, uma coisa meio... Inclusive na campanha 99, né? Tem algumas imagens que eu fui impactado nas redes sociais, que é um modelo do lado de um balcão. Exato. E tem um pacotinho ali da 99. A gente falou, você deve ser AI. Foi AI, fizemos rápido. Amo essa campanha. Não, sim, trocamos rápido também. Então, mas acho que assim, é uma solução pra gente fazer as coisas e resolver. Vai ser a disruptura de marca? Eu não acredito. Eu acho que a gente vai muito mais pro lugar humano. Eu ainda acredito nesse lugar do que você trouxe, né? Da intuição, da verdade humana, das coisas reais, que não podem ser imitadas. E, inclusive, assim, falando aqui um match com... Só fazer uma coisa que você falou assim, que você percebe e você não sabe se o consumidor geral percebe. Outro dia minha mãe me mostrou no WhatsApp dela um guaxinim tocando saxofone, entendeu? E ela achava que aquilo era real. Então, eu acho que é pedir um pouco demais. A sua mãe é uma bela referência pra ele. Pode ser. Ele falou ontem. A minha mãe é um ícone. Eu preciso navegar mais no WhatsApp status. Entendeu? Você tem grupo de família? Não tem. Não, já saí de todos. Entendeu? Você tem que voltar. Ele estava explicando sobre uma perspectiva da mãe dele ontem, que ele falou assim: mãe, esse filme aqui, essa foto foi feita com IA. Dela. Como ela falou? Tipo assim, esse aqui foi feito tudo pelo computador. Ela, sim, mas isso já é muito tempo. Tipo assim... Tudo sempre foi feito pelo computador. Tudo sempre. Se você pega um filme da Marvel, ela tem a percepção de que aquilo ali foi feito por computador. Se você pega um filme feito 100% IA, ela acha que é a mesma coisa, entendeu? Então a percepção da pessoa que tá de fora do nosso universo
não mudou nada. Dane-se, se a pessoa está dizendo pra minha mãe, o meu emprego tá em risco. Aí ela fica preocupada, mas tipo, ela não consegue compreender exatamente, entendeu? Nessa perspectiva, assim, não quero ser pessimista, né? Mas assim, é uma Daí ferramenta pior, né? muito fácil e que a gente vai ver isso escalando num nível grande, assim, né? Enfim, acho que é complicado. Mas eu Futuro, vamos lá. olhando para futuro, eu tô muito num lugar, assim, que eu acho que é uma tendência, tá? E que para mim até é uma tendência que opõe o AI, a tecnologia absoluta penetrada em todos os qualquer momentos da sua vida. Que é o escapismo também começando a acontecer, sabe? E a gente olhar a geração mais nova que tá querendo sair até um pouco da tecnologia, o overload de mensagens. Eu não quero um celular que apita o tempo inteiro, não quero mais um iPhone, gente. Eu quero Apple Watch, então. Eu quero um Nokia 2G. da cobrinha, enfim. Porque acho que é bom a gente ter esse equilíbrio, sabe? Porque, cara, ninguém aguenta mais esse spam, né? Então as marcas vão também começar a entender que não adianta você Massacrar. Porque tem um limite das coisas, sabe? Então a gente vai talvez transitar um pouco entre essas coisas e acho que quando a gente vai para um lugar aqui de jovens mais escapistas, e acho que mesmo a nossa geração, assim, cara, tá começando a perceber que o celular às vezes demais é ruim, o TikTok scrolling ali, ele cansa, ele faz mal pra gente. Então eu espero que isso também traga um outro tipo de tendência que a gente já vê em wellness, bem-estar, um monte de coisa que vem com muita força, que eu acho que de certa forma é uma oposição a esse mundo overwhelming, assim, sabe? Então eu acho que tem muito espaço para marcas se conectarem aqui de formas verdadeiras. No mundo real, né? No mundo real. Ao passo que também a gente tem, né, toda a tecnologia, a otimização, etc. Vamos ver qual que é o meio do caminho e como que a gente consegue navegar isso bem, sabe? Usando o que isso aqui tem de bom, que é a personalização, que é o diagnóstico, a otimização, mas que isso aqui que é muito real e é muito humano e talvez a gente caminhe um pouco por esse lugar agora. Cara, eu tenho um ponto só pra fechar que eu concordo com você. E o que me conforta em algum nível é que eu acho que o ser humano é muito cíclico. Então, se a gente criou algo que não está fazendo bem, a gente percebe, vai para esse lugar que você está tratando, e daí talvez a gente refaça, né, crie uma nova tecnologia ou algo que leve a gente para um outro lugar e a gente assim vai, né, evoluindo. Só tem um meio do caminho meio shady aí, né? Você assistiu Black Mirror, a última temporada? Pô, eu tenho que ver, não vi ainda. Aí, que é tipo assim, beleza, vamos alugar um espaço do seu cérebro que você vai relaxar, mas isso tá com uma startup e aí vamos, enfim, não vou dar spoilers. Mas eu vi hoje de manhã um vídeo de um deficiente visual que ele falava, tô no aeroporto, eu preciso chegar no portão tal. E daí ele tá com um protótipo, eu acho que é um protótipo de um óculos, e ele ficava com o celular era a câmera que transmitia pro óculos, tinha uma caixinha de som, e ela, tem muitas pessoas aqui, você tá num ambiente, num corredor, que tem cadeiras, eu tô lendo que perto de você tem um gate aqui, que é o número 7, então você tem que ir pra direita. E, assim, uma interpretação visual muito clara, sabe? Animal. Eu tenho quase certeza que era um protótipo que era real, assim, não acho que fosse fake. Mas, cara, muito obrigado pelo seu tempo, por tudo que você dividiu. Foi muito legal mesmo. Assim, tem episódios, mais assuntos pra... Tem episódios que fluem, é até chato meio cortar, né? Mas a gente gosta de falar. Chama outra vez. Tá bom. Vamos ter mais histórias, isso com certeza. Você tem que vir nas festinhas aqui também, esse tipo de coisa. Mas é isso, Rafa, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, querido. Obrigado, viu?